Oi, vidas! Oi! Cheguei para mais um Nota 10. Que coisa boa! Me conta aí como é que tá a disposição de vocês para estudar nesse sábado. Eu quero saber se vocês estão tão preparados e empolgados quanto eu para a gente revisar os principais conteúdos do Enem. Bora! Me falem, o que é que vocês andam estudando mais ultimamente? Contem aqui nos comentários. Eu, por exemplo, estou me dedicando bastante a estudar e revisar filosofia. Eu também. No caso de hoje, a filosofia helenística. Helena, mulher! Vocês sabem o que é e quais são as principais características dela? Não. Quem vai explicar tudinho pra gente é o professor Samuel Whitley na aula de filosofia. Bora? Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam descansados. E aí galera, continuamos aqui na TCM para mais um encontro, ok? Onde vamos dar seguimento às nossas aulas de filosofia, ok? Lembrando que é uma revisãozinha geral, então vou falando brevemente sobre conceitos e aspectos mais relevantes da história da filosofia, para você poder fazer uma boa prova do Enem, para você poder atingir seus objetivos, tá bom? Pessoal, na nossa última aula, eu falei para vocês sobre uma mudança de pensamento que aconteceu na história da filosofia, não foi? Eu expliquei para vocês que a filosofia deixou de ser apenas cosmológica, não foi? E passou a ter uma pegada mais antropológica. Lembrando, cosmologia relativa a cosmos, mundo natural. Antropologia, antropos, homem, né? Praticamente significa a nossa vida social e política. Por quê? Porque a Grécia mudou, se tornou praticamente, talvez, né, a grande civilização nesse período da antiguidade, e a democracia, enquanto forma de organização social, enquanto uma forma de governo, se consolidou. E é por causa disso que os filósofos começaram a debater muito mais a política e muito mais a ética, ok? Expliquei para vocês quem foram os sofistas e como que esses pensadores mudaram esse paradigma de pensamento. Falei também sobre a figura do Sócrates e seu clássico debate que ele teve com os sofistas. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre um dos pensadores mais importantes que nós, né, a humanidade, já produziu. Inclusive, pessoal, eu sou até um pouco suspeito de falar sobre ele, porque na minha opinião, lembrando, a minha opinião, aqui não tem a ver com o conteúdo do Enem, na minha opinião, o Platão foi o maior pensador da história da filosofia. E eu quero mostrar para vocês que praticamente tudo o que vem após o Platão, de certa maneira, vai surfar no seu pensamento. Tem um filósofo chamado Whitehead, que ele tem uma frase que eu acho bem interessante, né? Ele fala que a filosofia nada mais é do que notas de rodapé do pensamento do Platão. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que esse pensador, né, esse cara que foi aluno do Sócrates, conseguiu sistematizar toda uma tradição filosófica. Ok? Vamos lá. Quem foi Platão? Galera, o Platão, como eu já adiantei para vocês, foi um filósofo grego, tá bom? Foi aluno do Sócrates. E uma curiosidade sobre Platão é que muitas pessoas pensam que o nome dele é Platão. Na verdade, não era o nome dele, né? Seu nome era Aristóteles e acredita-se que Platão seria uma espécie de apelido. Por quê? Porque a palavra Platão no grego significaria ombros largos. E tudo indica crer que Platão era um homem muito forte, né? Um homem que tinha, de certa maneira, um físico avantajado. E por causa disso ele era chamado de Platão, ok? O Platão, pessoal, assim como grande parte da juventude ateniense, ele vinha de uma família aristocrática, né? Então, vinha de uma família que tinha uma certa riqueza material e seus pais queriam que ele se dedicasse aos estudos, não é? E quem era a grande referência na época da Grécia Antiga, que se destacava como sendo um grande professor, né, um grande pensador? Era o Sócrates. Então, ele conheceu Sócrates muito jovem, ficou apaixonado, né, pela filosofia do Sócrates, pelo jeito do Sócrates e por tudo aquilo que Sócrates representava, e ele se tornou um seguidor, né? No entanto, pessoal, quando Sócrates morreu, o Platão ele meio que começou a entrar numa certa crise. Porque você imagine, na perspectiva dele, Sócrates era o maior homem que já existiu.
E ele foi condenado injustamente por apenas querer fazer com que as pessoas pensassem por conta própria, né? E aí, o Platão, ele começou a ver a democracia com maus olhos. Porque como é que pode essa forma de governo condenar o homem mais justo de todos? Como é que pode essa forma de governo pegar esse homem que praticamente não fez mal a ninguém, que praticamente ensinava as pessoas a serem questionadoras, a não aceitarem qualquer coisa como verdade? Como é que eles condenaram essa pessoa à morte? Então ele vai fazer uma série de viagens pelo mundo, né? Vai fazer uma série de viagens até que depois ele volta para Atenas, ele vai se firmar em Atenas e ele vai fundar a famosa academia, né? Lembrando, quando ele fala academia aqui, pessoal, ele não está falando academia no sentido apenas físico, né? A academia enquanto um local onde você deve fazer musculação e etc. Não. A academia do Platão, pessoal, era uma espécie de instituição de ensino, onde o Platão desenvolveu sua própria teoria, né? Desenvolveu seu próprio pensamento e praticamente criou a sua grande sistematização. Por quê? Porque vai ser com o Platão, pessoal, que a filosofia vai criar um sistema, pois é com ele que vários assuntos serão tratados de forma específica. Então, conhecimento, realidade, política, e é com ele que a filosofia vai praticamente dar esse salto, entre aspas, evolutivo. Tá bom? Só que aí vem a questão, galera. O Platão, ele escreveu no formato de diálogos. E como eu já havia adiantado para vocês, os diálogos platônicos geralmente traziam Sócrates debatendo com alguma pessoa. Como Platão tinha uma escrita que era, de certa maneira, complexa, e como ele queria que as pessoas tivessem acesso ao seu conhecimento, àquilo que era desenvolvido na academia, o que é que ele fez? Em uma obra, né, talvez na sua obra mais importante, quer dizer, a sua obra mais importante, a República, para poder mostrar às pessoas mais ou menos o que é que ele pensava de uma forma simples, ele trouxe a famosa, né, alegoria da caverna, ou o famoso mito da caverna. E esse mito, pessoal, é interessante porque é como se o Platão estivesse mostrando para a gente, com uma metáfora, o que é que ele defendia enquanto pensamento. E o que é que diz Platão, né? Imagine que existam pessoas que passaram toda a sua vida dentro de uma caverna. Essas pessoas estão aprisionadas com correntes, de tal maneira que elas estão sentadas, né, em um espaço específico, e a única coisa que elas veem na frente delas são sombras. Ou seja, elas passaram toda a vida delas acorrentadas ali, e aquilo ali praticamente é a vida delas, é a realidade. É o que elas conhecem. Elas não sabem. Mas atrás delas existem pessoas que estão manipulando alguns objetos, e esses objetos estão criando essas sombras. Ou seja, elas não sabem que estão sendo enganadas, porque atrás delas outras pessoas estão praticamente usando marionetes para poder enganar essas pessoas. Só que aí Platão diz o seguinte: imagine que uma dessas pessoas que está lá dentro comece a questionar a realidade dela. Será que de fato isso que eu estou vendo aqui é a verdade? Será que de fato isto que eu estou presenciando com os meus sentidos, de fato é o real? Aí essa pessoa, ela começa a questionar, se questionar, até que ela percebeu que, na verdade, ela estava acorrentada e que tudo aquilo que ela viveu na sua vida foi uma mentira. E aí ela vai percebendo que estava dentro de uma caverna, vai saindo da caverna, até que ela consegue sair da caverna e encontra o sol, encontra a luz, encontra os pássaros, enfim, os animais, ou seja, conhece o mundo verdadeiro. De tal maneira que tudo aquilo que ela viveu é uma mentira. O que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai querer voltar para a caverna para dizer para os seus semelhantes que, na verdade, aquilo ali é uma ilusão, que aquilo são sombras, que elas estão sendo enganadas. Inicialmente, essas pessoas vão dizer que ela está ficando maluca. Você está ficando maluco, pô, eu estou vendo aqui essa sombra na minha frente. Como é que isso não é a verdade? E, né, dependendo da interpretação que você vê, eles vão entrar em discussão e essa pessoa vai ser morta. O que é que o Platão quer dizer com isso, pessoal? O mito da caverna, ele pode ter vários significados. Ele pode retratar a educação de um filósofo, ele pode retratar como que ocorre o processo de construção de conhecimento, mas geralmente, pessoal, a gente fala que ele possui dois significados. Um significado político e esse significado epistemológico. Lembrando, epistemologia significa conhecimento,
né? Epistes, episte, né? Episteme. E para o Platão, se quisermos de fato alcançar a verdade, não podemos confiar nos nossos sentidos. Se quisermos de fato conhecer o mundo tal qual ele é, conhecer as coisas tal qual elas são, nós temos que ir além dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos eles nos enganam. Ou seja, se quisermos sair da caverna para poder contemplar a verdade, né, para poder contemplar o mundo real, o mundo ideal, temos que usar a nossa razão. Beleza? Então, é um mito que pode ter vários significados, significado político, no entanto, de forma geral, é uma forma do Platão mostrar para a gente que os sentidos eles nos enganam. Eles podem nos levar para um lado errado. Eles podem fazer com que a gente se equivoque. E se quisermos, de fato, sair da caverna, e se quisermos, de fato, conhecer o mundo real, o mundo verdadeiro, temos que usar a nossa razão. Tranquilo? Para Platão, pessoal, a realidade, né, o todo, tudo que existe, ela é dual. Como assim? Segundo ele, o mundo que a gente vive faz parte daquilo que ele chama de mundo sensível. E tudo que existiria nesse mundo sensível que nós estamos seriam praticamente cópias imperfeitas das ideias. O que é que Platão quer dizer com ideia, pessoal? Segundo ele, existe uma outra esfera da realidade que seria justamente esse mundo inteligível, ou esse mundo das ideias, e essas ideias, elas seriam eternas, seriam perfeitas, e seriam os modelos para o que existe no mundo que a gente vive. Ou seja, tudo que existe aqui, onde nós estamos, no mundo sensível, seria uma cópia dessas ideias. Então, cadeira, mesa, tudo que existe seria praticamente um modelo que vai ter sua verdadeira realidade lá no mundo das ideias. E para o Platão, a única forma de nós conseguirmos acessar essas ideias, a única forma de nós conseguirmos conhecer a verdade, esse mundo ideal, é através da nossa razão. Quem é que nunca ouviu essa expressão, né? Ah, não sei o quê, eu preciso, né, conhecer uma pessoa que seja dessa maneira, que seja assim, né, um namorado, uma namorada, um amigo, uma pessoa que seja ideal. Se vocês notarem, pessoal, isso é um pouco do que o Platão está falando. Porque para ele, a verdadeira realidade não está aqui onde a gente vive, está no mundo das ideias. E se nós quisermos sair da caverna para conhecer o mundo real, temos que usar da nossa capacidade de abstração ou aquilo que nós chamamos de razão. Ok? Ou seja, mito da caverna, segundo Platão, os sentidos nos enganam. Se eu quiser conhecer a verdade, se eu quiser sair da caverna, tenho que ir além dos sentidos. Tenho que usar a minha razão para poder alcançar essas ideias que são eternas. Galera, eu sei que inicialmente parece uma viagem, né? E de fato é. Mas para pensar um pouco. Toda a nossa civilização judaico-cristã está baseada nisso daqui. Pode perceber. Quando a gente está debatendo política, pessoal, o que é que nós estamos procurando? Um mundo melhor, um mundo perfeito, um mundo ideal. Quando a gente está debatendo, por exemplo, relacionamentos pessoais, o que é que nós estamos procurando? Um relacionamento melhor, um relacionamento perfeito, um relacionamento ideal. Ou seja, toda a nossa forma de pensar no Ocidente vai ter sua raiz lá no Platão. Por quê? Porque é esse pensador que vai sistematizar a filosofia. Ok? Estão entendendo por que ela é tão importante? Por causa disso. É por isso que eu costumo dizer em sala de aula. Quando você começa a entender o Platão, você começa a entender o mundo à sua volta. Porque a tradição judaico-cristã bebeu muito do platonismo, né? Tanto que o Nietzsche, que é um filósofo contemporâneo, que eu até já mencionei aqui nas outras aulas, ele fala que o cristianismo nada mais é do que um platonismo para o povo. Quando você vê aquela famosa, né, reflexão, céu e inferno, né? Deus estaria em outra dimensão da realidade. Isso acontece, pessoal, porque lá no período medieval, pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino foram muito influenciados pelo Platão, pelo Aristóteles. Ou seja, nós somos platônicos e nem sabemos disso, não é? Vamos agora para as questões. Questão 13, Enem. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos
presumiam que a justiça era algo real e importante. Lembra que eu falei disso para vocês? Para os pensadores clássicos, a verdade ela existe. Ela pode ser alcançada com a nossa razão. Para os sofistas, não, porque eles estão muito mais preocupados com a técnica de enganar as pessoas, segundo os clássicos. Estão muito mais preocupados com ganhar uma discussão. Ou seja, para os pensadores clássicos existiria a verdade universal, para os sofistas o que existiriam seriam apenas opiniões. Trasímaco negava isso. Lembrando que Trasímaco ele foi um pensador sofista, tá bom? Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. O que é que o texto está falando? Está trazendo uma discussão entre Sócrates e Trasímaco, né? Para Sócrates, a justiça é um ideal real, que existe, ou seja, ela pode ser alcançada, enquanto que Trasímaco está negando, porque, segundo ele, a justiça ela varia de acordo com a sociedade, varia de acordo com o contexto, ou seja, não existiria essa justiça universal. Ela seria de acordo com aquele momento histórico, não é? No entanto, essas regras para Trasímaco não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de quê? A. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. B. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. C. Mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Ou E. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Para Trasímaco, esse sofista que está debatendo com Sócrates, a justiça, ela é oriunda de quê? Se você marcou a alternativa D, você marcou a alternativa correta. Não é isso que ela está falando? Para ele, a justiça não é uma coisa universal. A justiça para Trasímaco não é uma coisa que seja válida para todos os povos em todos os tempos históricos. Ela varia de acordo com o período. Não é isso que ele fala aqui no texto? Olha, em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado por terem sido ensinadas. Ou seja, nós aprendemos desde pequenininho o que é o certo, o que é errado, o que é o ético, o que é não ético. Não é uma coisa, segundo o Trasímaco, que nasce com a gente. Envolve o nosso contexto social. Ou seja, qual a alternativa correta? A D. Porque seriam convenções sociais resultantes de interesses contingentes. Contingência, pessoal, significa possibilidade. É uma coisa que pode ser e pode não ser. Então, o fato, por exemplo, dos antigos criarem um direito consuetudinário, que seria aquele direito baseado nos costumes, não é porque era uma coisa biológica, que estava no DNA, uma coisa determinada pelo universo, que a gente tinha que fazer. Não. Surgiu pela necessidade, surgiu pelo contexto que eles estavam vivendo, ou seja, era uma coisa possível. Esse debate aqui, pessoal, é um debate que a gente tem muito quando a gente está debatendo o existencialismo, né? Porque para os pensadores existencialistas, o mundo ele é contingente, ele não é necessário. Então, se eu estou aqui na TCM dando aula, não é porque eu tinha que estar aqui, porque estava no livro da vida, ou porque estava na ordem do universo que eu tinha que estar aqui neste momento. Eu estou aqui porque eu poderia estar aqui. Então, para Trasímaco, o direito, a lei e a justiça não são verdades objetivas. São coisas que variam de acordo com o contexto histórico. Ok? Pronto. Questão 66. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais como Alcibíades sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Novamente, o que é que a gente sabe sobre o Sócrates? Sabemos que ele não escreveu nada e que ele foi professor do Platão. E praticamente em quase todos os textos de Platão, o Sócrates está aparecendo como a figura principal debatendo com alguma pessoa, debatendo algum assunto sobre a ética, sobre o conhecimento, sobre a justiça.
Vamos para o enunciado do texto. O texto evidencia características de um modo de vida socrático, né? Lembra que eu falei para vocês? Conhece-te a ti mesmo. Antes de conhecer o mundo, segundo Sócrates, temos que nos conhecer, né? E mais o quê? O conhecimento começa com o reconhecimento da própria ignorância. Então, antes de eu querer ser uma pessoa sabichona, que sabe tudo, eu tenho que reconhecer que eu não sei de nada, que eu só sei que nada sei. E só pelo fato de eu saber disso, já faz com que eu saiba muito mais do que aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Não é? A. Pela contemplação da tradição mítica. B. Pela sustentação do método dialético. C. Pela relativização do saber verdadeiro. D. Pela valorização da argumentação retórica. Ou E. Pela investigação dos fundamentos da natureza. Se Sócrates dizia que o conhecimento está aqui dentro, se dizia que nós temos que nos conhecer primeiro e que devemos reconhecer nossa própria ignorância, obviamente que o correto é a alternativa B, porque é através desse diálogo que nós construímos o conhecimento segundo Sócrates. Tá bom, galera? Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Samuel. Estamos novamente juntos para mais um encontro, onde vamos falar sobre filosofia, vamos filosofar. E, pessoal, na aula de hoje, a gente vai praticamente encerrar esse tópico sobre a filosofia clássica, tá bom? Lembrando, já vimos o início da filosofia, vimos como a filosofia surgiu com os pré-socráticos, vimos as contribuições dos sofistas, Sócrates, Platão, e na aula de hoje, vamos fechar com chave de ouro, falando sobre outro cara que, assim como Platão, também é um gigante, né? Por quê? Porque, assim como eu já havia dito anteriormente, tudo que vem depois de Platão e Aristóteles, de alguma maneira vai se remeter ao pensamento desses pensadores, tá bom? Então, na aula de hoje, vou explicar para vocês quem foi o Aristóteles, vou falar um pouquinho sobre sua breve biografia e vamos focar nos aspectos mais fundamentais, aquilo que o Enem mais cobra em relação ao pensamento do Aristóteles, ok? Vamos lá. Pessoal, assim como Platão, o Aristóteles ele também desempenhou uma filosofia bem original. Lembrando, Platão foi aluno de Sócrates, mas isso não significa dizer que ele praticamente replicou o que seu mestre falou. Ele desenvolveu sua própria filosofia. E o Aristóteles foi aluno do Platão. E assim como Platão criou sua filosofia original, o Aristóteles também a fez. E é interessante, pessoal, destacar isso aqui, porque a filosofia aristotélica, ela, apesar de ser muito influenciada pelo Platão, ela vai ter algumas críticas, principalmente na metafísica, onde o Aristóteles vai praticamente dizer que o Platão duplicou o mundo, para ele não, né? Eu até mostrei isso para vocês na questão do Enem, na aula passada, onde o Platão apontava para cima e o Aristóteles apontava para baixo, porque para Aristóteles não existe esse negócio de dois mundos, só existe um mundo. No entanto, pessoal, o Enem ele foca muito na política do Aristóteles, ok? Então, quando você puxa as questões que caíram de 2009 até 2022, você percebe que a teoria política do Aristóteles, né, o que ele pensa sobre política, sobre ética, foi o assunto mais relevante. E nessa aula eu vou mostrar para vocês praticamente o que foi que o Aristóteles pensou a respeito da política, tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a teoria política do Aristóteles ela é uma crítica à teoria política do Platão. Eu não cheguei a explicar a teoria política do Platão para vocês, mas, assim, em linhas gerais, Platão ele defendia que uma sociedade ideal, perfeita, deveria ser estruturada de acordo com a alma das pessoas. Por quê? Para Platão, a nossa alma, né, aquilo que nós somos, a nossa psique, aquilo que dá movimento ao nosso ser, ela é dividida em três partes. Aquilo que ele chama de dimensão concupiscível, dimensão irascível e dimensão intelectiva. A dimensão concupiscível seria a nossa parte da alma mais aqui embaixo, seria uma alma mais voltada para os desejos. A dimensão irascível seria essa parte aqui do nosso peito, segundo Platão. Então seria uma parte muito dominada pela coragem. E a dimensão intelectível seria, né, a nossa racionalidade. Para Platão, apesar de nós termos essas três características, cada pessoa possui na sua alma
um aspecto muito mais exacerbado. Ou seja, então você vai ter pessoas que terão uma alma muito mais intelectiva, você vai ter pessoas que terão uma alma muito mais irascível. E para ele, na sociedade perfeita, cada pessoa terá a sua função, segundo Platão, de acordo com a sua alma. Então, se você é uma pessoa que tem a sua dimensão concupiscível mais atenuante, significa dizer que você é uma pessoa que tem muito mais dos seus sentidos, você deveria ser uma pessoa vinculada à agricultura, ao artesanato, ou seja, você é uma pessoa muito mais criativa. Se você tivesse uma alma mais irascível, que seria mais ou menos aqui no seu peito, você seria uma pessoa mais corajosa. E para Platão, a sua função na sociedade perfeita seria de proteger a cidade, né? Seriam os guerreiros, né? Aqueles que lutam. E se você tivesse a sua dimensão mais intelectiva, significa dizer que você seria uma pessoa muito mais racional. E na sociedade perfeita para Platão, essas seriam, né, as pessoas que têm a sua alma mais intelectiva desenvolvida, seriam, né, os governantes, seriam os políticos. Ou seja, para Platão, os melhores políticos deveriam ser os filósofos, segundo ele, né? Para o Aristóteles, essa utopia platônica, utopo significa não lugar, lugar que não existe. Ela é uma coisa impraticável. Por quê? Porque para o Aristóteles, isso não existe. Porque quando você começa a analisar os modelos políticos que existiam na época deles, você percebe que não existia nada nesse nível. E o que é que o Aristóteles vai dizer? Ele vai dizer que essa sofocracia platônica, sofo significa conhecimento, cracia poder, esse governo dos mais sábios, ele é impraticável, ele é impossível. E na sua obra política, que é uma obra clássica do Aristóteles, que junto à Ética Nicômaco e à Metafísica são as obras mais importantes dele, o Aristóteles vai analisar as formas de governo que existem, vai analisar a política da sua época, ou seja, a materialidade, para tentar entender qual seria a melhor forma de governo. Então veja o seguinte, pessoal. Ele faz uma crítica ao Platão. Então, para ele, aquele modelo que o Platão defendia era um modelo impossível. No entanto, assim como Platão, o Aristóteles também está buscando uma sociedade melhor. Também está buscando uma sociedade perfeita. Essa, pessoal, vai ser a marca da filosofia política antiga. Todos os grandes pensadores políticos da antiguidade estão buscando um mundo perfeito. Essa ruptura, ela só vai acontecer lá na modernidade, que é quando nós vamos ter o famoso, né, Maquiavel, que é um pensador italiano, né, que vive naquele contexto ali daquela Itália fragmentada, quer dizer, não existia Itália, né? A Itália só vai ser unificada ali no século XIX. E para o Maquiavel, né, essa política do dever ser, ela é uma coisa impossível, né? Porque o que existe de fato é a política tal qual como ela é. Mas no que diz respeito à antiguidade, essa é a informação que vocês têm que se aterem, ok? Aristóteles faz uma crítica, porque para ele esse modelo platônico seria impossível. No entanto, assim como Platão, ele também está buscando uma boa sociedade ou está propondo como a sociedade deveria ser, ok? Vamos lá. O Aristóteles, pessoal, ele foi um gênio, tá bom? Então, se você estudou biologia ou até mesmo algum tipo de ciência natural, até mesmo a lógica, você vai perceber que vai ter o dedo do Aristóteles ali no meio. Por quê? Porque ele vai ser o cara que vai falar sobre diversos assuntos, né? Então, ele vai ser responsável pela primeira classificação dos seres vivos, a taxonomia, né, que é muito utilizada no campo das ciências naturais. Ele vai desenvolver a lógica, que é muito aplicada no campo da matemática, da programação, né, o famoso silogismo aristotélico. Mas, na política, o Aristóteles ele também vai fazer uma classificação. E como eu já havia adiantado para vocês, ele vai analisar os governos que existiam na época dele para tentar entender qual seria bom e qual seria ruim, tá bom? Quais são os critérios que o Aristóteles vai utilizar para poder classificar os governos? Segundo Aristóteles, os governos, eles podem ser divididos em pelo menos 3 quantidades. Ele pode ser feito por uma pessoa, ele pode ser feito por poucas pessoas e ele pode ser composto por muitas pessoas, tá bom? Então, para Aristóteles, um governo pode ser feito por por poucos ou por muitos. Esse governo, pessoal, ele pode ser bom e ruim quando ele visa aquilo que é bom para todo mundo, ou seja, quando ele visa o bem comum,
No entanto, quando esse governo para de visar aquilo que é bom para a coletividade e o governante ou os governantes pensam apenas em si mesmo, no seu interesse pessoal, ele se torna ruim. Então, para Aristóteles, um governo ele pode ser bom ou degenerado ou ruim de acordo com o objetivo das pessoas que ocupam um cargo. Se esses governantes visam apenas aquilo que é bom para eles, esse governo é um governo degenerado. No entanto, se esse governante visa aquilo que é bom para todo mundo, para Aristóteles, ela é uma boa forma de governo, ok? Para ficar mais simples, pessoal, aqui eu coloquei uma tabela onde a gente vai ter algumas formas de governo que Aristóteles identificou na época dele, tá bom? Veja que aqui eu coloquei, ó, os critérios, tá vendo? Critério qualitativo, critério quantitativo. O governo pode ser feito por um só, tá vendo aqui? Por poucos, por todos, por muitos. Ele pode ser bom quando visa o bem comum, o bem da coletividade, e ele se torna corrompido quando os governantes visam apenas os interesses pessoais, ok? Em relação ao governo de um só, que segundo Aristóteles é uma boa forma de governo, nós temos a monarquia. A palavra monarquia, pessoal, ela vem da junção dos termos mono, que significa um, e arqué, que pode significar princípio, mas também poder. A monarquia, né, para Aristóteles, quando tem um líder ou um governante que visa o bem comum, ela é uma boa forma de governo. No entanto, quando aquele monarca deixa de visar o bem-estar da coletividade e passa apenas a visar a satisfação dos seus próprios interesses, ela deixa de ser uma boa forma e se torna uma forma degenerada. Ou seja, a monarquia, segundo Aristóteles, quando deixa de ser boa, se torna uma tirania. Ou seja, o governador se torna um tirano. Então, para Aristóteles, em relação, se tratando de governos de um só, qual é a boa forma? A monarquia. No entanto, quando esse governante deixa de pensar no bem-estar dos seus governados e só visa satisfazer seus próprios interesses, a monarquia deixa de ser um bom governo e se torna uma tirania, né? Aquilo que os romanos posteriormente chamaram de ditadura. Ok? Já o governo de poucos, pessoal, para Aristóteles, em sua forma boa, é aquilo que ele chama de aristocracia. Lembrando, a palavra aristó, ela vem do grego areté. Areté significa os melhores, né? Aqueles que seriam, né, de certa maneira, mais sofisticados. Para Aristóteles, a aristocracia é uma boa forma de governo quando essas poucas pessoas que estão no poder visam aquilo que é bom para todo mundo. No entanto, quando essas pessoas deixam de pensar naquilo que é bom para todo mundo e só pensam naquilo que é bom para o grupo, ela deixa de ser uma aristocracia e se transforma em uma oligarquia. Pessoal, esse termo aqui, oligarquia, é um termo que é muito interessante. Por quê? Porque esse termo é um termo-chave para a gente compreender a história do Brasil. Oligarquia, pessoal, significa praticamente governo de poucos, né? E a gente pode entender como se fosse uma espécie de grupos políticos, famílias que se revezam no poder ao longo do tempo. E quando você vai estudar um pouco da história do Brasil, você percebe que isso é muito frequente. Seja uma cidade grande, seja uma cidade pequena, sempre você vai encontrar aqueles grupos que eles estão no poder há décadas e que eles continuam se revezando. Quem é que nunca viu isso? Não é? Uma família política. Então você tem uma figura que é prefeito e o pai dessa figura pode ser um deputado, pode ter sido governador, pode ter sido senador. E esse cara tem um tio que foi isso também. Ou seja, há 2000 anos, Aristóteles já estava nos dizendo que a oligarquia é uma péssima forma de governo. Por quê? Porque os oligarcas, eles não estão preocupados com o bem-estar da sociedade. Eles estão preocupados apenas com seus próprios interesses. E aqui eu vou contar um pouco da minha jornada como professor, pessoal. Geralmente, a disciplina de filosofia, ela é uma disciplina que tende a ser considerada mais chata pelos alunos. Porque é uma disciplina que envolve muita reflexão, que envolve muito do diálogo. Mas, galera, olha como isso aqui é louco. Eu estou trazendo para vocês um texto que foi escrito há 2000 anos, onde o cara já estava nos dizendo que essa forma de governo é uma péssima forma de governo. Agora, pense comigo. Será que essa disciplina não é importante assim não pra gente? Pense comigo. O cara já estava falando que uma oligarquia é uma péssima forma de governo.
será que essa disciplina é tão chata assim? Por que essa disciplina não tem tanto destaque? Seja nas discussões nas assembleias ou até mesmo na política nacional. Por que existem poucas aulas de filosofia? Pense nisso, pessoal. Então, para Aristóteles, uma oligarquia não tem como dar certo. Porque os oligarcas sempre vão pensar apenas no que é bom para eles. Ok? E agora a gente vem para o último tópico, que é o governo feito por muitos, tá bom? Para Aristóteles, a melhor forma de governo, que ele vai dizer que existe, é um governo que seja feito por muitos, por todos, e que esses todos visem o bem-estar da coletividade, não é? Para Aristóteles, essa forma de governo é o que ele chamava de politia. Você pode encontrar politeia, né, ou até mesmo república, né, um termo que você pode encontrar dependendo do livro didático. Para Aristóteles, a politeia ou a politia é a melhor forma de governo, porque na politia você vai ter um governo que vai ser praticamente dividido. Então você não vai ter um governo centralizado, você não vai ter apenas um partido político dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, você vai ter uma grande distribuição do poder. E para Aristóteles, essa é a melhor forma de governo. No entanto, segundo ele, quando a politia começa a se degenerar e quando aquelas pessoas que estão no poder começam a visar seus próprios interesses, ela deixa de ser uma politia e se torna uma democracia. Porque para Aristóteles, a democracia é uma péssima forma de governo. Peraí, professor. Agora aqui vem a dúvida. Então você está querendo me dizer que para Aristóteles a democracia é uma forma ruim de governo? Como assim, professor? A gente não vive num mundo que é democrático? O nosso país ele não tem uma forma de organização social baseada na democracia liberal? Sim, mas é aqui que a gente tem que entender um pouco do contexto, pessoal. Para o Aristóteles, nas democracias, é muito comum você ter a ascensão de uma figura que ele chama de demagogo. Olha como esse tema aqui é interessante. Se você teve aula de história, você já deve ter visto a expressão oligarquia e já deve ter visto a expressão demagogia. Demagogo, pessoal, vem do grego e significa aquele que conduz a massa. Demos significa povo, gogo significa aquele que conduz. Para Aristóteles, é muito comum na democracia você encontrar uma figura que usa do seu carisma e usa da sua capacidade de oratória para enganar as pessoas, para conduzir a massa. Ou seja, você pode encontrar na democracia de cabo a rabo. Galera, voltando um pouquinho para a história do Brasil. Quantos demagogos a gente não já viu na nossa política? Pense na República Populista. Pense naqueles políticos que falam que são o pai dos pobres. Eu vim aqui porque eu quero ajudar a população. Eu venho aqui porque eu quero fazer com que o povo seja de fato representado. Quem é que nunca viu isso? Seja, por exemplo, numa propaganda política, seja num palanque. Então, para Aristóteles, esse é o problema da democracia. Os demagogos, eles sempre chegam ao poder. E para ele, esse demagogo, ele não está nem aí para mim, para você. Ele só vai ter um interesse, que é justamente satisfazer aquilo que for bom para ele. Tá bom? Então, para Aristóteles, qual é a melhor forma de governo? É a politia. É um governo que seja feito por muitos, um governo que tenha uma grande participação popular, onde todas as pessoas visem aquilo que é bom para toda a coletividade. Ok? Essa é, para Aristóteles, a melhor forma de governo, a melhor forma possível de organização política. Tá bom? Vamos agora ver algumas questões que caíram no Enem sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais de que todo este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Para Aristóteles, pessoal, tudo que existe tem uma determinada finalidade, né? Isso em filosofia é chamado de teleologia. Veja bem, eu não falei teologia, eu falei teleologia. Para Aristóteles, a finalidade do ser humano é ser feliz. Então, tudo aquilo que a gente faz, segundo Aristóteles, é buscando a nossa felicidade. Então, pense, por exemplo, em você neste exato momento. O que é que você está fazendo? Está assistindo essa aula para ter uma boa preparação para o Enem
para poder fazer uma boa prova, para poder entrar numa boa faculdade, para poder conseguir um bom emprego, para poder ganhar um bom salário, para poder ser feliz. Isso, pessoal, na Grécia Antiga era chamada de eudaimonia. Então, para Aristóteles, essa é a nossa finalidade enquanto ser que existe. Nós sempre estamos buscando a nossa felicidade. Por que a gente faz academia? Por que a gente cuida da nossa saúde? Para não sofrer, justamente para buscar a felicidade. Então, para Aristóteles, essa é a finalidade dos seres humanos. Nós fomos feitos para sermos felizes. E a função da política, segundo ele, do político, é promover essa felicidade. Ok? No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à vida em comunidade. Não é isso que ele está falando aqui no texto? Quais são? A. Ética e política que conduzem à eudaimonia. B. Retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. C. Metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. D. Democracia e sociedade, pois se refere a relações sociais. Ou E. Geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Ora, eu acabei de dizer para vocês que, segundo Aristóteles, a função da política é nos tornar felizes. Acabei de dizer para vocês que, segundo ele, tudo tem uma finalidade, tudo que existe cumpre alguma coisa. A nossa é ser feliz. Obviamente que a alternativa correta é a alternativa A. Porque para Aristóteles é o dever da ética e da política promover a nossa felicidade. Ok? E aqui fica uma reflexão que eu deixo para vocês. Será que os nossos políticos estão fazendo isso? Será que os nossos governantes estão, de fato, promovendo o bem comum? Estão, de fato, promovendo a felicidade? É uma reflexão que eu deixo aí para vocês pensarem. Tá bom? Mais uma questão? Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que, em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, não é? E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitos a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger a das outras, de modo que esta será a finalidade, né, de que essa finalidade será o bem humano. Galera, para Aristóteles, o homem é um animal político, né, um zoon politikon. Segundo ele, faz parte da nossa natureza se relacionar com os outros, viver em grupos, porque nós sempre estamos procurando esse tipo de agremiação. Para ficar mais simples, vamos pensar aqui na pandemia. Na pandemia, pessoal, era muito comum você ver queixas de pessoas dizendo que não aguentava mais ficar em casa. Né? Eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso ver pessoas, eu preciso conversar, eu preciso ir num barzinho, por assim dizer. É isso que Aristóteles está falando. Para ele, faz parte da nossa vida, daquilo que nós somos, viver com os outros. Somos seres sociais. E aquele indivíduo que nega a sua natureza é o que o Aristóteles chama de idiota. Veja bem, pessoal, o idiota é aquela pessoa que tenta negar aquilo que ela é. Ou seja, é aquela pessoa que diz, não, eu não gosto de política, porque política é chato, porque todo político é ladrão, porque política não serve para nada. Para Aristóteles, a política é muito importante, porque ela que determina a nossa vida, ela tem uma influência muito grande no nosso dia a dia. E se você é uma pessoa que nega isso, me desculpe, você é um idiota. Lembrando, o idiota enquanto aquele que nega a sua essência, aquele que nega a sua natureza. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a política envolve o quê? A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C.
A política é a ciência que precede todas as demais. D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Ou E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Ora, se a política é tão importante e molda tudo, a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso encontro, né? Eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas das suas dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido entender alguns aspectos básicos sobre a filosofia no Enem. E é isso, né? Fica aqui meus votos de agradecimento, né? Agradeço pela oportunidade. Um abraço para vocês. Até a próxima. Sucesso. Beijo. Fui. Filosofia é isso, né, vida? A gente tem que prestar atenção e apurar o senso crítico para entender. E vocês sabiam que isso também serve para matemática? É? É. Eu não sabia. Pois é, nas questões do Enem não adianta só saber fazer os cálculos, também tem que interpretar muito bem cada problema. Tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com motor a diesel, porque desde quarta eu não consigo entrar no aplicativo. É isso que o professor Aslan Garcia vai ensinar pra gente a partir de agora. Fala minha zaga, meus futuros universitários, estou chegando aqui para mais um programa Nota 10 com a nossa disciplina maravilhosa, matemática, tá? Estamos aqui para a gente falar de estatística e probabilidade. Nós teremos 2 blocos. Primeiro vamos falar sobre estatística, né? Depois vamos falar sobre probabilidade no Enem, tá? Probabilidade que é um dos assuntos aí, né, dito pelo público que estuda para o Enem como o assunto mais difícil de matemática. Mas estamos aqui para mostrar para vocês como a sua provinha do Enem pode estar cobrando esse assunto, tá certo? Então vem para a tela porque a gente vai estudar aqui estatística, beleza? Olha só, na tela nós temos aqui estatística e se você perceber, ó, eu coloquei aqui para vocês como a banca, né, a provinha do Enem, gosta de cobrar esse assunto de estatística, tá certo? Nós estamos trabalhando aqui em cima dos principais tópicos, né? E aí você percebe que são questões de gráficos, são questões de medidas de centralidade, são questões de média aritmética, média ponderada, questãozinha de gráfico, você vai precisar interpretar os gráficos. Medidas de tendência central, né, que é as medidas de centralidade, você vai estudar a mediana, a moda, beleza? Mediana e a moda. A mediana é o termo central, a moda é o termo que tem mais, o valor que tem mais frequência, né? Beleza, a gente vai estudar tudo isso aqui e vai ver como isso aparece em provinha, tá certo? Na prova do Enem. Média aritmética, com certeza você já deve estar fazendo aí médias aritméticas para saber quantos pontos você precisa para passar, né? Com certeza você já deve ter noção de como faz isso aqui. E nós temos também a média ponderada. A média ponderada é aquela média, né, que você vai ter valores que possuem peso. Vou mostrar para vocês bem aqui como é que funciona isso, tá? Aí nós temos aqui a nossa primeira questão, que é a questão de 2016. É uma questão aqui que você vai se deparar com gráfico, tá certo? Com gráfico, ó. Você vai se deparar com gráfico, você vai interpretar o gráfico e vai resolver a questão, beleza? Aí olha só o que a questão vai falar para você. O cultivo de uma flor rara só é viável se, do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Então, peraí. O cultivo da flor rara só é viável quando, do mês do plantio para o mês subsequente, ele possuir as seguintes peculiaridades. Aí nós temos 3 aqui, ó. A primeira, a variação da chuva, do nível de chuva, né, que no caso é a pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15. E a outra, ó, ocorrer nesse período um leve aumento, não superior a 5 graus na temperatura máxima. Tá? Aí olha só, um agricultor pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista, que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Tranquilo? Aí vem cá, ó, que o gráfico está aqui. Se você observar bem o gráfico, aí você vai ter aqui, ó, o gráfico, ó. Você tem aqui a pluviosidade, que no caso é as barrinhas. Você tem aqui a temperatura máxima, que no caso é esse gráfico aqui, ó, em negrito. E você tem esse gráfico aqui, ó, que é a temperatura mínima que está tracejada, beleza? Aí o comando da questão vai dizer o seguinte, ó, com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. Ah, então ele percebeu que dá para plantar a flor rara. Agora, o mês escolhido para o plantio foi... Qual foi o mês? Foi janeiro, fevereiro, agosto, novembro ou dezembro? Numa questãozinha como essa, é bom você ir testando a alternativa, que provavelmente é mais simples de fazer e mais rápido. Então, eu vou pegar janeiro. Eu olho para o mês de janeiro e vou ver se no mês de janeiro ele respeita as 3
as três, ó, peculiaridades. A primeira, variação de chuva, a pluviosidade nesses meses não for superior a 50 milímetros. A variação, tá? De um mês do plantio para um mês subsequente. E aí, ó, vamos lá. O mês do plantio, janeiro. O mês subsequente, fevereiro. Aí. Se você perceber, ó, a variação deles, ó, de fato, ó, a pluviosidade é aqui, certo? Daqui, ó, de um tracinho desse para esse, é 50 a diferença. Se você perceber, ó, essa diferença aqui, ó, de um para o outro, ó, o mês do plantio para o mês subsequente, a variação não dá 50 milímetros. E é justamente o que a questão quer, ó, não for superior a 50 milímetros. Então, ele respeitou, né, a peculiaridade. Beleza, janeiro tá tudo ok. Só que teve muita gente que caiu na pegadinha porque viu aqui que é 50, né? Aí percebeu que janeiro não pode ser superior a 50, beleza? Aí, nesse caso aqui, ó, você podia eliminar janeiro se você caísse nessa pegadinha, tá certo? Então, atenção nessa aí. Aí vamos para a segunda peculiaridade. Ele diz que a temperatura mínima nesse mês for superior a 15. Nesse caso aqui não tem variação, é um valor absoluto. Aí você vem para cá, ó, vamos lá, temperatura mínima, é o tracejadozinho, né? Ó. Em janeiro a temperatura mínima está aqui, ó. Ou seja, a temperatura mínima, ó, se eu passar um tracinho aqui, ó, vai dar quase 20, né? Está um pouquinho abaixo de 20. Nesse caso, se você ver, ó, ele diz que tem que ser superior a 15. Respeitou a peculiaridade? Respeitou. Ah, então, janeiro está sendo o gabarito, né? Só que só é se ele respeitar a terceira peculiaridade. E a terceira, ele diz, ó, que ocorre nesse período um leve aumento. Um leve aumento do mês do plantio para o mês subsequente, entendeu? Ah, um aumento não superior a 5. Vamos ver se de fato não é superior a 5. O aumento da temperatura máxima, né? Então vamos lá. Temperatura máxima é isso aqui, ó. Temperatura máxima de janeiro é esse. Beleza? Dá aí aproximadamente quanto aí? Uns 20, sei lá, uns 27, né? Vamos supor. Esse aqui, ó, se a gente tracejar aqui, ó, vai dar mais ou menos isso, uns 37, né? E fevereiro, que no caso é o mês subsequente, ó, foi para uns 29, 28. Então, de fato, a temperatura aqui, ó, máxima do mês do plantio para o mês subsequente, de fato, não foi superior a 5, porque veja que 5 é de um tracinho para o outro, tá vendo? Ah, professor, então matou a questão. Ele respeitou todas as peculiaridades. Ele disse que não é superior a 5, então de fato não é. Respeitou as 3? Respeitou. Ele possui as 3? Possui. Ah, então gabarito certo, olha. Letra A. Ah, professor, a gente teve sorte de testar a letra A e dar certo. Pois é. Certo? Então, letra A de aprovação, letra A de águia, tá certo? Vocês vão dar voos altos nessa provinha, vai alcançar seus objetivos e, se Deus quiser, vai estar cursando aí a sua tão sonhada faculdade, beleza? Então, questãozinha de gráficos, bem tranquilo. Aí você vai aqui, ó, você vem aqui e você se depara com a questãozinha de 2019 do Enem. Olha essa questão como é interessante. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôlei masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metros. Beleza, aí que você tem aqui os jogadores, ó, e tem as alturas deles. A mediana das alturas em metros desses jogadores é... Galera, é o seguinte, questão de mediana é uma medida de centralidade. Você tem que saber como é que encontra a mediana. Só tem como você encontrar a mediana, senhores, se você conseguir escrever o rol. Aí você diz, que danado é o rol? O rol é você escrever a sequência, a distribuição de ordem decrescente ou de ordem crescente. Tá certo? Para depois você encontrar a mediana. Porque senão você vai fazer o seguinte, se você não colocar ele em ordem, você pode pegar valor da mediana e colocar um valor errado, marcar o gabarito. E provavelmente vai ter o gabarito aqui, tá certo? Então primeiro se coloca na ordem crescente, tá certo? O que é mediana, professor? Mediana é o termo central. Como assim? Se você tiver 2, 4, 5, 6 e 7, por exemplo. Aqui não está na ordem crescente, né? Está. A mediana é o quê? A mediana é o termo central da sequência ou da distribuição. E nesse caso aqui, a mediana é 5. Beleza? Como já está na ordem crescente, então não precisa você organizar ela. Aí você pode muito bem perguntar assim, mas professor, e se eu tiver uma quantidade, por exemplo, ó, uma quantidade par de números? Quem vai ser a mediana? Aí nesse caso, a mediana aqui, ó, você percebeu, eu tenho 6, né? 6 valores. Então, se a mediana vai ser os dois termos do meio, ó, dois termos do meio, então vem 2 para cá, 2 para lá, os dois termos do meio, no caso é o 5 e o 6. Aí você faz a média deles dois, aí. 5 mais 6 dividido por 2. Você vai ter 11 dividido por 2 dá 5,5, né? Então, esse aqui é a mediana, entendeu?
Então, quando é par, você pega os dois do meio. Quando é ímpar, você pega sempre o do meio. Beleza? Aí você pode também anotar essa informação aqui, ó. Não são 5 termos dessa sequência? Aí você vai, ó, divide esses 5 por 2, ó. Tá certo? Você divide os 5 por 2, ó. O resultado aqui vai dar 2, beleza? Aí aqui vai dar 4, ó, e sobra 1. Por que sobra 1, professor? Porque é um número ímpar, né? Lógico. Ah, então o que significa esse 2 aqui, professor? Significa que esse 2 aqui, se você somar mais 1, vai dar justamente o termo central. Então, quem será o termo central? O terceiro, que é justamente o 5. Pegou a ideia? Aí você vai dizer, mas se for um número par, por exemplo, 6, eu vou dividir por 2, né? Aí vai dar 3, concorda? Vai ser exata a divisão. 0. Esse 3 aqui, ele é um dos termos do central. Então, vai ser o terceiro termo e o posterior a ele, ou seja, o quarto, que é justamente o terceiro e quarto. Mas por que é bom isso aqui? Porque se você pegar uma distribuição grande, você pode usar esse macetezinho para você descobrir quem são os termos centrais, entendeu? Aí vamos lá. Os termos centrais aqui vai ser o seguinte, olha. Vai ser, vamos colocar na ordem crescente, né? O menor de tudinho é Serginho, olha. 1,84. Deixa eu colocar aqui para você. Aí vamos lá. 1,84. Quem é o outro aqui menor, né? O segundo menor aqui vai ser 1,90, né? Só que eu tenho 1,90 aqui para Murilo, olha. Só que eu tenho 1,90 para Bruninho. Então eu tenho 1,90. 1,90. 1,90. Aí vamos lá, já foram esses dois, né? Quem é o próximo aqui? Vai ser 1,91, que no caso é Ricardinho, ó. 1,91, beleza. Ricardinho já foi. Agora vamos pegar 1,92, né? Ó, que no caso é Giba, beleza? 1,92. Pelo menos na minha adolescência aí, ó, infância, fui vendo esses caras aqui jogar tudinho, ó. Bruninho, né? Murilo, Giba, principalmente. Aí vamos lá, 1,92. Deixa eu ver outro aqui. 92, aí aqui provavelmente vai ser isso, né? 94, né? Na sequência. Então vai ser 1,94. Beleza, vamos lá. Quem é o próximo aqui na ordem? Vai ser o 1,98, né? O Wallace. 1,98. Beleza, já foi o Wallace. E agora é quem? É o 2,01, ó, que é Dante. Vamos lá, 2,01. Dante. Aí o próximo. Aí vem Sidão, 2,03, já foi Sidão. Aí o próximo vai ser Rodrigão, que é 2,05, beleza. Aí vamos lá, quem é o próximo? O Rodrigão já foi. Aí Lucas, que é 2, vou colocar aqui embaixo, 2,09, Rodrigão, né? Rodrigão, nesse caso, Lucas, né? Lucas, e depois é Leandro, que é 2,11. 2,11. Então, se você perceber aqui, ó, quantos nós temos aí nesse quadro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, então é par. Se é par, você vai fazer o seguinte, galera, olha a dica que eu dei, ó. É 12, você divide por 2. O resultado da divisão, nesse caso, dá 6, né? Ó. Olha a dica que eu dei aqui para você, ó. Não é 6? O que significa esse 6? Significa que o termo central é o sexto e o que vem depois dele, ou seja, o sétimo. O sexto e o sétimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. É esse 1,94 e 1,98. Então, esses dois são os termos centrais. Né? Se é 12, então você vai fazer o quê? 5 para o lado e 5 para o outro. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai pegar eles dois e vai fazer uma média aritmética deles dois. 1,94 mais 1,98 e vai dividir por 2. Então, fazendo essa soma aqui, ó, 1,94 mais 1,98, você vai ter 12, vai 1. 10, 19, vai 1. Aqui você vai ter 3, ó, 3,92. E aí basta você dividir por 2, né? Aí você vai encontrar um desses gabaritos aqui. Ei, professor, divida aí por 2, ó. Vamos dividir? Como aqui tem duas casas decimais, você acrescenta 2 zeros e tira a vírgula. Aí aqui vai ser 1, né? Aqui vai dar 200. Sobra quanto? 392 menos 200. Sobra 192. Aí aqui 192 é menor que 200, você bota vírgula, acrescenta o zero, né? Aí fica 1.920. E aí você pode pensar assim, vamos ver um número aqui, um 9, né? Se você colocar um 9 aqui, vai dar 18, né? Vai dar 180, né? No caso 1.800. Aí aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 120, né? Sobra 120. E 120 aqui dividido por 200 não dá. Como já coloquei a vírgula, acrescenta um zero.
Fica 1.200 dividido por 200. Se você colocar um 6 aqui, dá 12. É justamente o 6. Ó. Então, essa divisão aí, ó, é 1,96. Nesse caso, o gabarito é a letra C, né? C de Cristo, beleza? C de coração para vocês aí. Então, questãozinha de mediana aí para vocês, muito tranquila, tá? Dentro do assunto de estatística. Aí, a gente vem aqui para mais uma questão. Agora, dessa vez de 2016, é outra medida de centralidade. Olha essa questãozinha aqui, ó. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício. Presta atenção. Ele vai registrando as pessoas que entram e as pessoas que saem. Onde ele trabalha, tranquilo. O quadro apresenta o registro do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então aqui você tem, ó, 4. O objetivo dele é chegar no 5º. Beleza. Com base no quadro, qual é a moda, ó? Porque a moda é o que tiver a maior frequência, o valor que tem a maior frequência. Qual é a moda do número de pessoas do elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Beleza, ele quer saber a moda das pessoas que estão no elevador. Aí você vê, no térreo tem 4, né? Aí quando chega no primeiro andar, veja bem, ó, 4. Aí aqui, se você perceber, ó, na linha de cima é as pessoas que entram e na linha de baixo é as pessoas que saem. Beleza, no primeiro andar entram 4. Então tinha 4, vai para 8. Se sai 3, tinha 8, saiu 3, fica quanto? 5. Concorda comigo? Ah, beleza. Então no primeiro andar tem 5. Então é 4, 5. Vamos saber quem é o próximo. No segundo andar entrou 1, saiu 1. Então não alterou. Continuou 5. No segundo andar, a quantidade de pessoas, entendeu? No elevador. No terceiro andar entrou 2, saíram 2. Então 5 também. Beleza. Só que no quarto andar, ó, perceba. No quarto andar entraram 2 e não saíram nenhuma. Então tinha 5. Se entrou mais 2, então foi para 7. Tranquilo? Foi para 7. Aí, olha só, quando chegou no 5º andar, olha, o 5º andar você viu que entrou 2. Então, tinha 7, se entrou 2, foi para 9. Aí, 9, só que saíram 6, ó. Então, 9, saíram 6, ficou 3. Beleza. Agora, você vai olhar para cá e vai ver qual é a moda. Qual é a moda aqui? Aí você vai ver quem tem a maior frequência, quem está se repetindo mais aqui. É o 5. Então, o gabarito é letra D de Deus. Qual foi o problema dessa questão que o povo fez? Meu filho, o povo olhou para cá, para o quadro, né, não leu nem a questão e viu que o 2 aqui está se repetindo mais. Ah, o 2 está repetindo 4 vezes, então o gabarito é letra A, erraram. Né, porque ele não quer saber a moda das pessoas que entraram e saíram, né, é das pessoas que estão no elevador. A jogada era essa, entendeu? Então, a pegada dessa questão era essa, por isso que é gabarito letra D. Tranquilo? Então, interpretação. Questãozinha que não era aquela questão direta, né? Você tem que ter uma interpretação legal dela. Tranquilo? Aí vamos lá. Tem mais questão aí, professor? Com certeza. Aí eu trago essa questãozinha aqui, ó, que é uma questão muito, muito top. Que é uma questão que do Enem de 2022, que ela vai envolver o que a gente está falando agora. Veja bem. Descargas atmosféricas, objetos extremos e queda de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupção na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou, durante 30 dias, o número de interrupções na rede elétrica com o número de dias em que elas ocorrem. Beleza. A moda e a média diária do número de interrupções são, respectivamente, igual a... Vamos lá, ele quer a moda e quer a média diária dos números de interrupções. Se você perceber, ó, é dos números de quê? De interrupções. Então, a moda do número de interrupções vai ser qual? Se você perceber, ó, você tem 0 interrupções aqui durante 5 dias. Você tem 1 interrupção em 6 dias, 2 em 6, ó, e aqui tem tudo direitinho aqui organizado na tabela, beleza? Se você perceber, qual desses números de interrupções aqui, né, mais se repetiu? Aí você vai perceber, ó, que a quantidade, né, de interrupções 3, o número de interrupções 3 aqui, ele se repetiu em 10 dias. Ah, então ele é que tem a maior frequência, que significa moda, é o valor que tem a maior frequência, que mais se repete. Então, como a moda aqui se repetiu em 10 dias, esse 3 aqui, então por isso que ele é a moda. Então, o gabarito aqui é A, B ou C. Esse aqui está fora,
e esse aqui também está fora, beleza? Tranquilo, professor, a moda é muito fácil. É só olhar o que mais se repete. Só que a média, ó, se você perceber, é uma média, não uma média aritmética simples, é uma média ponderada. Por quê, professor, que é uma média ponderada? Porque você tem aqui, ó, as frequências de cada número de interrupções. Aqui é como se fosse o peso. Aí como é que faz cálculo de média ponderada? Você vai pegar o número de interrupções e vai multiplicar pelo peso. 0 vezes 5, mais. Aí vai pegar o próximo, o número de interrupções, no caso é 1, vai multiplicar pelo seu peso, que é 6. Mais, a mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 6, mais o 3 vezes o 10, né? 3 vezes 10, mais o 4 vezes o 3. Beleza. E aí você tem que lembrar que média ponderada você vai dividir pela soma dos pesos. E aqui a questão já deu, ó. No caso aqui é o peso, então é 30, vai dividir por 30. Então logo, vamos fazer os cálculos da média ponderada, desses números de interrupções. Então aqui elimina. Tchau, tá fora. 1 vezes 6 é 6, mais 2 vezes 6 é 12, né? Mais 3 vezes 10 é 30, mais 4 vezes 3 é 12. Aí eu vou pegar e vou dividir por 30, beleza? 12 mais 12 dá 24, né? 24 mais 6 vai dar 30, 30 mais 30 é 60. Então fica 60 sobre 30. Olha aí o valor da média ponderada. 60 dividido por 30 dá 2. Então essa é a média, né, diária dos números de interrupções. Então nesse caso aqui, ó, vai ser 2. Nesse caso aqui é gabarito letra A de aprovação. Tá aqui, uma questãozinha para você, né, de média ponderada. Beleza? Média ponderada. Tranquilo, professor. Aí, ó, eu só trouxe mais essa para a gente finalizar essa parte de estatística. Tranquilo? Média ponderada e moda, vimos mediana, vimos gráfico. E essa aqui, professor, como é que funciona? Acompanhe comigo. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor. Uma relativa ao conhecimento específico da área da atuação e outra ao conhecimento pedagógico. E que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas distribuídas pela banca avaliadora. Então, muito fácil. Você vai pegar todos esses valores aqui, ó. Todos esses valores, todos eles, e você vai somar. E veja qual é a quantidade, né, de notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai dividir por 10 o quê? A soma de todas as notas. 18 mais 16, mais 14, mais 13, tá certo? Aí mais 14 de novo, mais 19, mais 14 de novo, mais 16, mais 12, beleza? Quando você soma todos esses valorzinhos aqui, você vai chegar a um resultado de 140. Você vai dizer, mas professor, como é que você faz o cálculo de média aritmética? Média aritmética simples nada mais é do que a soma de todos os valores, no caso aqui todas as notas, dividido pela quantidade de notas. Nesse caso aqui são 10 notas, então soma as 10 notas, que no caso vai dar 140, e divide por 10, que é a quantidade de notas. Logo, você tem aqui, ó, 14. Beleza? Se a questão quiser a média, acabou, é 14. Só que veja o que a questão tá falando mais aqui no comando dela. Ó. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída ao professor. Então, peraí. Quem é a maior nota? 19. A maior nota é 19. Beleza. E quem é a menor nota? Vamos ver quem é a menor nota aqui. A menor nota é, nesse caso, 1. Então, vamos lá. A menor nota é 1. Então, vai excluir aqui, nesse caso, 20. Meu povo, você não tinha 140, a soma de todos, né? 140 era. Quando você fizer menos 20, você vai ter 120, concorda? Então, 120 é o quê? A soma de todos os valores, retirando a maior e a menor. Só que, veja, você não retirou 2 notas? Então, no canto de ficar 10, fica apenas quanto? 8. Então veja, a nova média em relação à média anterior é igual a... A nova média, meu povo, vai ser 120, que é a soma de todos os valores menos essas duas, dividido por quanto? Por 8. Mas por que 8? Porque você tinha 10 notas, tirou 2, ficam 8, não é não? 120 dividido por 8
você vai encontrar aí um valor de, vamos ver aqui, de nesse caso, 150, né? 150, nesse caso, 14, né? 14. Fiz logo acrescentando mais um zero. Então aqui fica 14. 120 dividido por 8, 14. Beleza, não é 1.200, 120. Então aqui, ó, 15. 120 dividido por 8, 15. Só que a média anterior era 14. A média 9 ficou 15. Ah, então, em relação à média anterior, houve um aumento de quanto? De 1, né, não? Um ponto só. Então, a nova média é um ponto maior. Por isso, o gabarito da letra B. Beleza? Então, foi essa questãozinha aqui, ó. Vem comigo aqui. Foi essa questãozinha, uma questãozinha de média aritmética simples. Fizemos média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda. E aí a gente fecha aqui estatística para vocês. A gente vai dar um descanso aqui, daqui a pouco a gente volta, né, para falar de probabilidade, beleza? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho, tamo junto, obrigado. Fala, minhas águias, nós estamos de volta aqui, né, no nosso segundo bloco. A gente vai falar agora de probabilidade. Como eu falei no início aqui da nossa aula, probabilidade, né, para o público dos alunos aí que fazem a provinha do Enem, sempre é o conteúdo mais complicado, tá certo? Então aqui a gente vai ver como é que o Enem cobra probabilidade nessas provinhas aí do Enem, tá certo? Lógico que tem questões de probabilidade que é muito tranquila, muito fácil de interpretar, certo? Mas aí a gente vai analisar bem essas questões aqui comigo, beleza? Então vamos lá. Estatística, vocês viram aí que é um dos assuntos aí mais fáceis, né, da prova do Enem, muito tranquilo, é gráfico, média, né, mediana. Mediana é encontrar o termo central, moda é encontrar o termo que mais se repete, né? A média aritmética é só você pegar a quantidade, dividir pela quantidade de termos, né? Soma a quantidade de notas, por exemplo, divide pela quantidade de termos. Enfim, muito tranquilo. Só que probabilidade é um assunto que, tipo, não só tem um tipo de probabilidade. Existe a probabilidade simples, existe a probabilidade da interseção, da união, probabilidade condicional. E aí você tem que ter tido, né, um tempo para estudar isso aqui. Mas, ó, de forma resumida, probabilidade nada mais é do que, ó, os resultados, o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis, beleza? Número de resultados favoráveis sobre resultados possíveis, beleza. Aí você pode pensar a probabilidade também como aquele velho bizu que vocês devem ter aprendido na escola, que é o famoso que eu quero sobre o que eu tenho. Que no caso esse tenho aqui são o quê? São os resultados possíveis. Que nesse caso nós podemos chamar isso aqui também, ó, os resultados possíveis, você pode chamar de espaço. Espaço o quê, professor? Espaço amostral. E os resultados favoráveis a gente chama de quê? De evento, né? Os eventos que podem acontecer naquela determinada questão. Tranquilo? Então você vai ver muito eu falando sobre resultados favoráveis, resultados possíveis, espaço amostral, evento, o que eu quero sobre o que eu tenho. Tranquilo? Então vamos mostrar isso aqui nas questões, para você ver como é que funciona questões de probabilidade. Ó, a primeira aqui já está na telinha, uma questãozinha de 2015, muito tranquila, muito fácil. Olha aí como ela é fácil de verdade. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Então, peraí, você tem aqui a quantidade de senhas que vai ser sorteadas. Aí você já sabe, peraí, se for questão de probabilidade, embaixo fica o que eu tenho, ou seja, os resultados possíveis, e em cima fica o que eu quero. Então perceba que essa questão aqui de probabilidade, né, você vai perceber que o total de senhas é 100. Então o que eu tenho é 100, que são os resultados possíveis, né? Aí ele pergunta, qual a probabilidade da senha sorteada ser o número de 1 a 20? Gente, dessas 100 aqui, quantas possibilidades tem de você escolher de 1 a 20? 20, não é não? Ah, beleza. Então fica 20 sobre 100. Se você, ó, simplificar o 0 com 0, né? Fica 2 sobre 10, né? Ou, né?
2 sobre 10, ou poderia ter o gabarito também assim, ó, você simplificando aqui, ó, por 2. Você poderia encontrar o gabarito 1 sobre 5. Ah, mas graças a Deus o gabarito está aqui, ó. Letra C, 20 para 100. Beleza? 20 para 100. Porque pode sair o número 1, pode sair o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 ou número 10. Mas pode sair ou o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se você perceber aqui, ó, aqui você tem quantos números? De 1 a 20. 20. É por isso que o 20 fica em cima. Tá certo? E normalmente eu encontro o que eu quero sempre depois da palavrinha probabilidade. A probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20. Ah, então é 20. Né? Embaixo é o que eu tenho, ou seja, é 100 possibilidades. Tranquilo. Se não tiver o gabarito aqui, ó, direto, você simplifica. Simplifica. Tranquilo? Professor, e se não tiver em forma de fração? Aí, se não tiver em forma de fração, você utiliza a porcentagem, né? Aí, como é que funciona, professor, a porcentagem? Você tem 1/5. Você quer transformar para porcentagem, a dica é multiplique por 100. Multiplica a fração por 100, ó. Fica 100 vezes 1 é 100. Dividido por 5, você vai ter 20. Então, isso aqui é a mesma coisa de 20%, entendeu? Então, o gabarito poderia ter 20%, 1/5, 2 décimos, 20 centésimos. Nesse caso está aqui, 20 centésimos, gabarito letra C. Belezinha? Você vai dizer, professor, você não acabou de dizer que o público do Enem diz que é o assunto mais difícil da provinha do Enem? Beleza? Essa questão é fácil. Mas vamos seguindo. Olha essa outra aqui, ó. Essa questãozinha já está aqui, 2017, para vocês do Enem, ó. Questão muito boa. Olha só. Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Então, aqui já deu a quantidade aqui de alunos. Ó. Tranquilo. Em um certo dia, essa turma foi dividida em 3 salas. Sala A. Beleza? Sala A. Sala B. E sala C. Beleza. De acordo com a capacidade das salas, a sala A ficaram com 10 alunos. A B com 12 e a C com 18. Beleza. Na sala A ficaram 10, 12, 18. Beleza. Será feito um sorteio no primeiro... Será feito um sorteio no qual, primeiro, será sorteada uma sala. Então, peraí. Primeiro vai ter um sorteio da sala. Ou sala A, sala B ou sala C. Você tem 3 opções para escolher uma sala. Se eu quiser saber a probabilidade de escolher uma sala... Ó, a probabilidade de escolher uma sala. Como é que eu faria? Embaixo fica 3 e em cima fica 1. Qual a probabilidade de escolher uma sala dessa? Por exemplo, para escolher a sala A é 1 e um total de 3. Entendeu? Beleza. Posteriormente, será sorteado um aluno dessa sala. Então, vai sortear uma sala e logo depois vai sortear um aluno. De onde? Da sala que foi escolhida. O I, na matemática, na probabilidade, é vezes, é multiplicação. Ah, professor, então veja o que a questão está pedindo. Qual a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada sabendo que ela está na sala C? Então, pronto. Qual a probabilidade de eu escolher uma sala e a sala ser a sala C? 1/3. Só que agora eu quero um aluno que seja da sala C. Aí você agora vai fazer como? Você pensa assim, ó, a sala C tem um aluno aqui. Um aluno, uma aluna. Vamos supor que seja uma aluna. Vamos batizar o nome dessa aluna aqui de Bia. Beleza? Pronto, essa aluna aqui é Bia. Qual a probabilidade de eu escolher a sala C e da sala C eu ainda escolher uma aluna que é Bia, que está nessa sala C? Ah, então vamos lá. A probabilidade de eu escolher uma sala é 1/3. Aí vezes a probabilidade de escolher uma aluna dessa sala, porque veja que ele quer, ó, da sala C. A sala C, você tem quantos alunos? 18. Qual a probabilidade de escolher essa aluna aqui, dessas 18? 1. Ah, então você vai fazer, ó, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 18, você vai ter 54. Gabarito, letra D. Tá aí, ó. Uma questão de probabilidade, né? Que provavelmente você deve ter visto aí nos seus estudos, né? Nos seus estudos para o Enem. Beleza? Questãozinha muito, muito interessante, tá? São várias questões nesse padrão aqui, nesse estilo. Você encontra a probabilidade de acontecer uma coisa e acontecer outra. Essa é a famosa probabilidade da regrinha de quê? Da regra do I.
Teorema da multiplicação, né? A gente chama também, tá certo? Veja que o segredo da questão estava aqui, ó. Será feito sorteio no qual, primeiro, será sorteado uma sala e, posteriormente, será sorteado um aluno dessa sala. Então, você faz a probabilidade de escolher uma sala, nesse caso a C, né? Vezes a probabilidade de escolher um aluno da sala que você escolheu, ou seja, da sala C. Se ele falasse que era da sala B, aí ficava 1 sobre 12, né? Se fosse a sala A, ficava 1 sobre 10. Tranquilo? Questãozinha muito interessante. Aí, vamos lá. Tem mais aqui, gente, olha. Essa aqui já é de 2021. Questão muito boa também. Ela diz assim, ó. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos de 0 a 9. Senha de 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos. Então, ele esqueceu esse aqui e esse aqui, que formam essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Então, esse dígito aqui é diferente desse. Mas eu sei quem são esses aqui, ó. Então, não me interessa esses outros 6. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é... Probabilidade é igual. Vamos lá. Ele quer acertar a senha na primeira tentativa. Então, embaixo tem que ser o quê? Todos os resultados possíveis. Todas as possibilidades possíveis dele colocar os 2 dígitos aqui. Aí você vai dizer, quem é essa todas as possibilidades possíveis? Essa questão não é uma questão de probabilidade, só que envolve análise combinatória, que é o famoso PFC, né? Questão de senha envolve o quê? O princípio fundamental da contagem. Aí você vai fazer da seguinte forma. Quantas opções você tem de escolher esse dígito aqui? Você pode escolher do número 0 a 9, então você tem 10 opções. Só que ele sabe que os 2 últimos são distintos, então tem 10 opções, e aqui vai ter quantas opções? 9. Beleza, então você tem 10 vezes 9, você tem 90 possibilidades de colocar os 2 dígitos aqui. Então 90 fica embaixo. Agora, desses 90 aqui, como ele quer acertar na primeira tentativa, então aqui vai ser 1. Uma tentativa dessas 90. Então gabarito, professor, quer dizer que a letra B é letra B de bola. Beleza? B de bolo de pote também, né? Então fechou a questãozinha aí para vocês, ó, muito fácil. Se fosse na segunda tentativa, seria 2, né? Terceira tentativa, 3 e por aí vai. Tranquilo? Então, ó, você veja que é um pouco difícil, né? Ele achar a senha dele na primeira tentativa, porque ele tem um universo de 90 senhas, entendeu? Para ele acertar na primeira. Tem que ser um cabo de sorte, né? Então tá aqui, questãozinha para você de 2021 do Enem de probabilidade. Aí, guerreiros, ó, você continua comigo e você vai se deparar com a questãozinha agora de 2021, outra questão muito boa, certo? Muito boa, que a gente vai fazer agora. Vamos analisar ela aqui, a leitura, e vamos interpretar e resolver ela com calma. A questão diz o seguinte: em uma fábrica de circuitos eletrônicos, há diversas linhas de produção e montagem. De acordo com o controle de qualidade da fábrica, as peças produzidas devem seguir um padrão. Em um processo produtivo, nem todas as peças produzidas são totalmente aproveitáveis, ou seja, há um percentual de peças defeituosas. Então, ele está dizendo que há um percentual de peças defeituosas, que são descartadas. Em uma linha de produção dessa fábrica, trabalham 3 máquinas, M1, M2 e M3, de dia e de noite. M1 produz 25% das peças, né? A máquina M2 produz 30% e a máquina M3 produz 45%. O percentual de peças defeituosas de M1 é 2%, de M2, né? A máquina 2 é 3%, da máquina 3 é 4%. A probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina 2 é aproximadamente quanto, né? É mais próxima de quanto? Vamos lá. A ideia é o seguinte: você pode trabalhar só com as porcentagens, mas você pode trabalhar também com um determinado valor. Vamos dizer que tem assim 1000 peças. 1000 peças. Vamos trabalhar com 1000 ou 100, né? Vamos botar logo 1000. Beleza? Aí essas 1000 peças você vai fazer o seguinte: elas vão ser produzidas pela máquina M1, pela máquina M2 ou pela máquina M3. Só que ele diz o seguinte, que a máquina M1 produz 25% das peças. 25% das peças.
Aí você vai dizer, professor, como é que calcula 25% de 1.000? Muito fácil, né? 25% de 1.000, é só você fazer o seguinte, ou você, 25% vezes 1.000, né, que é de 1.000, ou você multiplica pelo bizu que eu ensinei aqui numa aula, a primeira aulinha, né, um bizu de porcentagem, que você multiplica e volta duas casas, ou é imediato. 25% de 1.000, né, é imediatamente quanto? 250. Não, professor, não entendo assim não. Então você faz, ó, multiplica 25 vezes 1.000, é só acrescentar o 25 e acrescentar os 3 zeros, né? Bota o 25 e acrescenta 3 zeros, ó. Olha esse bizuzinho aqui, ó. Multiplica e volta duas casas. Aí quando você voltar duas casas, vai dar justamente os 250. Então, quer dizer que a M1 produz 250 peças. Tranquilo. Você poderia fazer assim também, ó. 25 sobre 100 vezes 1.000. Pode cortar esse zero aqui, ó, com esses dois. 25 vezes 100, vezes 10, aliás, né? 250. Beleza, essa aqui é M1. Na M2, ele diz que produz quanto? 30%. 30% de quanto? De 1.000. Que nesse caso vai ser quanto? 300, né? Logicamente. O mesmo motivo. Aí, se você fizer 30% vezes 1.000, você vai multiplicar, ó, e voltar duas casas, vai dar 300, tá certo? E o outro é quantos por cento? Vamos ver. O outro vai ser 45%. 45%, que nesse caso é 450. Beleza. Então você tem a quantidade de peças que cada máquina produz. Só que ele diz na questão que tem algumas que saem defeituosas, né? Por exemplo, a máquina 2, cadê a máquina 2? Aí tá aqui, ó. 2% delas, das peças, né, que ela produz, fica defeituosa. Gente, eu preciso calcular 2% de 250. Você pode usar o mesmo bizu, multiplica e volta duas casas. 250 vezes 2 dá 500. Quando você voltar duas casas, fica 5. Então, dessas 250, 5 são defeituosas da máquina 1. Pegou a ideia? Aí vem para a máquina 2, ó. A máquina 2, ele diz que é 3%. 3% de quanto? De 300. Porque são 300 peças que a máquina 2 produz, né? Então, 300 vezes 3 dá 900. Voltando duas casas, fica 9. Então, a máquina 2 produz 9 peças defeituosas. E a máquina 3 é 4%. 4% de 450. E aí você vai ter, ó, 1.800. 4 vezes 450, né? Voltando duas casas, você vai ter quanto? 18. Beleza. Então, você tem as peças que cada uma produz, você tem as peças defeituosas que cada uma produz. Só que a questão quer o quê? Vamos ver aqui o que a questão está pedindo, ó. A probabilidade de uma peça defeituosa, tá certo? Peça defeituosa, ter sido produzida pela máquina 2 é mais próximo de... Gente, a probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina 2. Aí você vai ter o seguinte, ó, quantas peças defeituosas nós temos? Nós temos 5, 9, 18. Então você vai ter, ó, 27 mais 5. Você tem 32 peças defeituosas. Dessas 32 peças defeituosas aí, a probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina 2. Então, dessas 32 peças defeituosas, cadê? Quantas são da máquina 2 aí? No caso, 9. Então, o gabarito é esse, 9,32. Só que perceba que a questão, aí, a questãozinha aqui, ó, ela não está em fração, está em porcentagem. Então, o que é que os senhores têm que fazer? Você tem que pegar esse valorzinho aqui e multiplicar por 100, que é para transformar para porcentagem. E aí você vai ter 900 dividido por 32. E aí, se você pegar o 900 e dividir por 32, você vai encontrar aproximadamente aí um 28, né? Aproximadamente aí 28%. 28, nesse caso aqui, ó, 28,1, né? Que é o mais próximo aqui. Ó, 28,1%. Gabarito aqui nesse caso, ó, letrinha B. Beleza? Questão muito boa, um nível já mais, ó, pancada, né, nessa questãozinha. Tranquilo? Então, essa foi de 2021. Só que eu preparei mais uma questãozinha para vocês, ó. Essa questãozinha aqui, ó, de 2022. Essa questãozinha de 2022. É uma questão também de probabilidade que ela está associada à análise combinatória. E é aí que são as questões que é mais complicadas. E sempre, nas provinhas do Enem, sempre tem questão de probabilidade envolvendo análise. Então, você tem que dominar a análise para você conseguir resolver essas questões.
Aí vamos analisar comigo aqui que você vai perceber que é isso que eu estou falando mesmo. Ele diz que tem 7 países americanos. 7 americanos. Aí ele diz os países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai. E 7 países europeus. Beleza? Aí diz Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça. Decidem criar uma comissão. Quando se trata de comissão, normalmente é uma questão de combinação. Com representantes de 8 desses países. Então, peraí, ele vai formar uma comissão com 8 desse total aqui, desses 14. Objetivando criar a política de incentivo e regulação do turismo entre eles. Beleza, então vai escolher 8 desse total aqui. Na hipótese da criação da comissão, serão escolhidos aleatoriamente 4 representantes das Américas. Então vai escolher 4 das Américas, nesse caso, vai ser 4 europeus, né? 4 representantes dos países europeus. Não podendo estar na comissão 2 representantes de um mesmo país. Beleza. Tipo assim, se aqui for um brasileiro, então não pode ter outro brasileiro aqui. Tá certo? Aí ele pergunta, qual a probabilidade do Brasil e a França pertencerem à comissão? Ele quer a probabilidade de ter aqui um brasileiro na comissão e ter aqui um francês na comissão. É Brasil e França? É. Brasil e França, tranquilo. Ele quer a probabilidade de ter um brasileiro na comissão e um francês na comissão. Tranquilo. Se você perceber, as pessoas que vão ser escolhidas aqui, os países, né? Tanto faz a ordem. A ordem não importa. A ordem não importa. Como assim, professor? Amigo, se você escolheu aqui brasileiro, argentino, canadense, né? Vamos supor, e chileno. Se você escolher, né, Brasil, Argentina, Canadá e Chile, e em outra opção você escolher Argentina, Canadá, Chile e Brasil, você vai perceber que é a mesma comissão. Então, por isso que a ordem não importa. Quando a ordem não importa, é porque é uma questão de quê? De combinação. Então vai ser combinação. Mas vamos lá, como é que você faz, professor? Que é combinação envolvendo probabilidade. E aí embaixo tem que ficar o quê? Todos os resultados possíveis. Como assim, os resultados possíveis? Vou te ensinar agora. Todos os resultados possíveis de escolher uma comissão. Tendo brasileiro ou não, tendo francês ou não. Então vai ser combinação de 7 americanos para escolher 4 ou seja, vezes, né? Combinação de 7 europeus para escolher 4. Então essa aqui, combinação de 4 para 7 vezes combinação de 7 para 4, vai dar o quê? Vai dar todas as possibilidades de comissões possíveis. Os 4 americanos e os 4 europeus. Só que dessas comissões aqui eu tenho que escolher o quê? Uma comissão que esteja o brasileiro e outra que tenha o francês. Então vai ser combinação de 6. Aí você vai dizer, por que 6? Se aqui embaixo é 7. Porque já foi escolhido um brasileiro, então fica só 6. Desses 6 você vai escolher quantos? 3. Então vai ser combinação de 6 para escolher 3 e aqui é a mesma coisa. Combinação de 6 para escolher 3. Logo, fica muito simples o cálculo dessa questão. Combinação de 6 para escolher 3, você usa um macete que se faz assim, você não precisa usar fórmula. Olha o macete de combinação, o maior, que é o 6, você abre ele 3 vezes. 6, 5, 4. E embaixo, você abre o 3 até chegar a 1. 3, 2 e 1. Do mesmo jeito faz isso, só que é o mesmo resultado aí. 6, 5, 4 e embaixo fica 3, 2 e 1. Beleza. E embaixo, professor, a mesma coisa, só que é 7 para 4. O 7 vai abrir 4 casinhas aí. 7, 6, 5, 4. Abre de forma decrescente, entendeu? E o 4 sempre abre até o 1. Sempre o menor vai até o 1 embaixo, entendeu? Aí o outro do mesmo jeito. 7, 6, 5, 4. E aqui, 4, 3, 2 e 1. Aí você vem comigo aqui e vai fazer o seguinte, simplifica, galera, olha. 3 vezes 2 é 6, eu simplifico com esse 6. Aqui, 3 vezes 2 é 6, simplifico com esse 6. Então, em cima fica 4 vezes 5, 20, vezes 20. Fica 20 aqui, vezes 20. E aí embaixo, professor, pode acontecer a mesma coisa. 3 vezes 2 é 6, eu cancelo com 6. O 4 eu cancelo com 4. Aqui é a mesma coisa. 6 cancela com 6. O 4 cancela com 4. Então, embaixo fica 3 vezes 5, 35. 3 vezes 5, 35. Aí, olha que coisa massa que você pode fazer aqui. Você pode simplificar. Quem, professor? O 20 e o 35, eu divido os dois por 5. Aqui fica 4 e aqui fica 7.
A mesma coisa eu faço aqui, ó. Aqui fica 4, aqui fica 7. 4 vezes 4 é 16. 7 vezes 7, 49. Nesse caso, o gabarito vai estar aqui na letra E. Ó. Então, veja que eu trouxe para vocês aqui questões de probabilidade que envolve, né, questões simples, questões medianas e questões difíceis. As questões difíceis mesmo são essas questões que envolvem análise combinatória. Então, perceba que quer formar comissão. Então, comissão tem a ideia de quê? De combinação. Veja que como a ordem não importa, então de fato é combinação, beleza? Então a gente finaliza mais uma aula aqui para vocês de estatística e probabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Então um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, valeu! Vidas, e a cada aula do professor Aislan eu renovo essa minha esperança de melhorar a minha nota em matemática, viu? Eu também. E a gente já vai deixar aqui combinado que além da aula nós vamos continuar treinando muito as questões para saber fazer todos os cálculos. Eu quero tudo treinando! E eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente tem encontro marcado para revisar todo o conteúdo que nós vimos ao longo dessa semana. A gente vai se encontrar. E é claro, se você quiser dar um up aí nos estudos enquanto a gente não volta, basta acompanhar e rever o conteúdo do Nota 10 através das multiplataformas da TCM e também dar aquela boa e velha conferida no nosso Instagram, que tá sempre rolando muitas dicas por lá, @Nota10TCM. Tchau!